Glória ao nome do Senhor, a paz de Deus mais uma vez. 21 horas e 25 minutos, 9 horas e 25. Aqui dentro do Paraná, numa comunhão, na casa dos meus pais. Glória ao nome do Senhor. Fazendo uma visita para os servos de Deus. Senti de passar mais uma parte dessa visão e dessa revelação que Deus me mostrou. Eu acredito que é a época do povo dobrar e se preparar mais para entrar no céu. Como um batalhão num exército se prepara para entrar numa guerra. Lamanaia, Jesus. Eu não ia contar, irmãos. Quem me conhece sabe que eu conto esse tipo de visão, revelação muito forte. Mas vou tentar fazer da maior maneira possível, contar meio numa pincelada, glória ao Senhor, para todos se agradar e todos se dar bem, tanto o que crê e o que não crê. Lamaia, Jesus. Mas é época, aleluia, o nome do Senhor sempre foi época, mas é época de se dobrar, que o Senhor já está vindo avisando, Ele está preparando a tua igreja para vir buscar, e o Senhor me arrebatou em espírito, irmãos, em verdade. Pode ser que muitos vai crer e muitos não vai crer, glória ao nome do Senhor, que desapareça a carne do irmão Cleitinho, que só apareça o Espírito Santo de Deus, Salamanaia. Mas quem me conhece de verdade sabe que eu não sou de contar visão e revelação assim de qualquer forma, só se Deus me apertar muito mesmo e mandar, em meio a da prova, luta, mas aleluia, Deus dando, a gente serve a Deus até em meio à prova. Eu vou contar em poucas palavras, 20 do 4, aleluia, ao nome do Senhor, de 2017. Você tem comunhão para escutar e extrair o que Deus vai mandar para contar. Uma das partes, o Senhor me mostrou mais de 7 horas de revelação, irmão, mas vou contar em poucas palavras. Aleluia, ao nome do Senhor. Estava dormindo, glória ao nome do Senhor. Eu senti como o meu corpo, aleluia, a pressão sumisse e a minha vida saísse. Uma voz falou sobre o ar: meu servo, abra os teus olhos. Falei, não consigo abrir os meus olhos, sinto fogo nos meus olhos. Meu servo, abre os teus olhos, que quem está falando com você sou eu. Você não me verá, mas escutará brasa de fogo sobre os teus olhos. Quando eu abri os meus olhos se transformou em fogo. Quem crê dá glória para Deus, Salamanaia. E aquela voz falou: eu vou te mostrar, aleluia, a imortalidade do inferno e a imortalidade do céu. Ranjo, Vainzuge, Manziambai. Quem escutar essa revelação vai sentir Deus, irmão. Vai sentir que é Deus falando na boca desse fraco servo inútil na presença de Deus. Mas que Deus se agradou e mostrou essa revelação. E quando eu abri meus olhos, irmão, glória ao nome do Senhor, eu já não via mais estes olhos carnais. Eu sentia fogo, irmão, aleluia ao nome do Senhor. 2 bolinhas de fogo sobre os meus olhos. E aleluia, eu vi uma escada de fogo e falou: vem e suba comigo, canaio. Tem preparação? Eu vou contar. Jesus Manzuguizé. O Senhor falou na minha boca: Jesus amado, tem misericórdia de mim e de todo aquele que ouvi esta pregação. Resumindo, eu senti que um corpo saísse desse meu corpo materializado na carne. Eu senti a minha alma saindo e subindo sobre aquela escada. Lamaia, Jesus, e falou: olha para a tua direita e para a esquerda. Eu já não olhava mais com esse olho, eu olhava com o olho de fogo. Eu olhava do meu lado esquerdo e do meu lado esquerdo eu via uma escada do lado direito, uma do esquerdo e essa do meio que eu subia. Falou: meu servo, eu vou te mostrar o inferno e o céu, para quando você contar eu te mandar. Glória ao nome do Senhor. Ninguém vai falar que não foi avisado entre inferno e céu. Então ai daquele que não dá crédito à palavra de Deus. Santo é o nome do Senhor. Em Jonas Ugimia, Alimaliha, Gana, Gabi, Réu, Miguel, Zemingbo. Aleluia, quando eu olhei e falou assim: olha Gabriel descendo do teu lado direito, olha Miguel descendo do teu lado esquerdo. Eu subi, irmão, eu vi a porta, mas não conseguia chegar e uma luz falava: para aí, Nevuna, Zugigami, Zanjera. O Senhor falou na minha boca: isso aqui não é exagero, é revelação, irmão. Porque eu creio que os servos de Deus, Salamaná, já está vendo que é princípio de o Senhor preparar a tua igreja dobrado para Ele vir buscar. Ah, tá.
Santo é Deus. Eu parei até uma certa altura, irmão, porque me deu ordem para parar. Eu senti que a minha alma se neutralizou já num corpo espiritual, irmão. Você já pensou você chegar na porta, enxergar a porta e não conseguir entrar? Lamanaiga, Jesus, Kenzo, Manzi, Lemumbas, Aikandogo Mandiha. Resumindo, irmão, o senhor está me tomando em linguagem de anjo aqui agora, de arcanjo e de serafim. Gabriel e Miguel falou, né? Pode contar algo para você? Pode, Gabriel e Miguel, o que vocês têm? Presta bem atenção lá em cima, Lamanaia, que tudo que falar nós vai passar para você. Eu olhava uma boca, irmão, de fogo, reluzente, mexia, mas eu não conseguia escutar. E como se fosse Libra, Gabriel e Miguel iam interpretando para mim. Lamansalaia. Cleitinho, você tá vendo? Essa aqui é a porta do céu. Anuncia para muitos, Salamanaia, que aquele que não, aleluia, ao nome do Senhor, não obedecer minha palavra, o crente velho e novo, que não der crédito, glória ao nome do Senhor, eu vou até mostrar para onde que vai, tanto ímpio como não ímpio, como crente como não crente. Muitas das vezes o ímpio está no nosso meio, irmão, que já é batizado também. O ímpio não é só que está lá no mundo, não. Resumindo, irmão, Deus me mostrava assim, meu servo, Nazo, Mandega. Até uma certa altura, quando minha alma saiu do meu corpo, eu conseguia ver a voz. Depois eu só vi os lábios mexendo. E o anjo falava, meu servo, todo aquele que não guardar minha palavra, desobedecer, olha lá para baixo agora. E quando eu olhei para baixo, irmão, eu vi ali como se fosse um inferno, capas vazias, mas cheia de fogo, enxofre. Falava assim, tá vendo lá o Rio de Janeiro? Eu tô vendo. Olha lá o morro do Turano, morro, complexo do Alemão. Olha lá quantos morros, olha lá o Rio de Janeiro inteiro pegando fogo. Mas você tá vendo um povo lá comendo mananciá. Aquele é o povo da salvação, aquele é o que se obedeceu. Você tá vendo o povo que obedeceu a palavra de Deus lá também? Eu vi, irmão, os demônios correndo na terra e metendo um chicote de fogo, jogando sal, jogando enxofre. E eu vi as almas, eu quero subir, socorro, me ajuda. Eu vi a planta, irmão, eu vi a guerra. Pois falou, olha lá, eu vi o estado do Paraná onde eu tô, irmão. Olha lá o povo gritando, olha o povo gemendo, olha lá o povo que está sorrindo. Aquele é o povo da salvação, aquele é o povo que está se perdendo no pecado, no engano, na prostituição. É o povo que está se juntando com a idolatria, com o mundo. É o povo que está tampando a minha obra, canaço. É o povo que está negando uma saudação, um amém, uma paz de Deus. É o povo que está me negando, glória ao nome do Senhor. De repente, irmão, meu corpo, lá manança, lá eu via lá embaixo, eu conseguia ver meu corpo com o olho de fogo. Fala, tá vendo o teu corpo lá? Você continua assim, meu servo. Se você for fiel, eu vou te dar a chave para você entrar lá, Maia. Resumindo, irmão, eu tô resumindo que é uma visão muito forte. Chegou uma hora que as portas se abriu, irmão. Eu não precisei mais subir o degrau. O meu corpo, como a alma, irmão, eu me senti como João fosse arrebatado, irmão. Imagine, João foi arrebatado numa glória, Enoque, Elias. E eu senti o meu espírito, a minha alma, quando se elevou sozinha, como se eu estivesse subindo, flutuando. Lamar, e eu via quando a porta se abria, eu ficava cego, eu já não enxergava mais nada, nem com fogo e nem com nada. Eu só via aquela força ali, como um relâmpago de fogo. Meu servo, glória ao nome do Senhor. Ali você vai chegar um momento que você vai voltar pro teu corpo, mas você pode anunciar pra terra que eu tô vindo com ira, eu me irei com a humanidade, eu me irei com o homem, eu me irei com a mulher. Só vai se salvar, glória ao nome do Senhor, o que dá crédito à minha palavra. O saldomita, bendito Senhor, aqui eu não vou querer. Lamaia, continua nessa fé, nessa crença, meu servo, que se você continuar nessa fé, e o que guardar, o que sair da tua boca vai subir contigo. Usa, vai.
Eu confesso, irmão, eu não queria mais voltar de lá. Lamanarra, Jesus. E chegou o momento em que esclareceu. Aleluia, o nome do Senhor. Chegou o momento que o meu olho normal, eu comecei a enxergar, irmão. Eu achava que era esse meu olho, mas já era um olho corruptível espiritual. Resumindo, irmão, eu via flores, eu via praça, eu via... Aleluia, Gabriel, Miguel, arcanjo, eu vi as criancinhas, e de repente ele falou, olha pro teu lado esquerdo e pro teu lado direito. Quando eu via 12 escadarias, irmão, que dava e fazia um encontro com as portas. Canazuia. Você já pensou você chegar na porta e você não querer voltar, você querer continuar a carreira, e chegar uma hora com a ordem do Deus Todo-Poderoso, o anjo fala, não, você volta agora, que senão você não vai querer voltar mais. Eu falei, mas não quero, Senhor, deixa eu aqui. Não, você vai ter que levar esse recado, meu servo. Anuncia pro meu povo, para ele se preparar, se armar, que eu vou armar o meu povo de uma arma que muitos vão se escandalizar, muitos vão ficar atônitos, vão ficar de olho, vão falar, o que é isso? O que está acontecendo na obra de Deus? É uma reviravolta que Deus está dando, glória ao Senhor. O Senhor está preparando o que está verde para amadurecer na graça, para amadurecer na doutrina, no amor, na oração, na profecia. Quem está vigiando, aleluia, é o nome do Senhor. Quem está orando, ora mais. Quem vigia, vigia mais. Quem faz jejum, jejua mais. Isso daí foi um dia que eu fiz 12 dias de jejum, irmão. Alguém vai falar, é delírio de fome. Não, vocês acreditam que a gente nem fome a gente sente numa hora dessa? Lamanze, zundegi, romumba, zaimba, laingom, bibernai, zumbige. O Senhor falou assim, aleluia, como eu fui com Jeremias por sobre a terra, eu serei com meu povo. E eu vi, irmão, as mãos lisas dos anjos, como cristal, como serafim, como água, é como se eu visse ali um vidro, e eu conseguia ver do outro lado de tão limpo que era. E falou, meu servo, aqui você ainda tem mais alguma coisa lá na terra. Volta lá, glória ao nome do Senhor, que isso aqui é só um pedaço da minha glória que eu estou mostrando, e anuncia para o povo, porque for fiel e guardar minha palavra, vai gozar os deleites da vida eterna, e vai cantar e vai ter comigo. Eu confesso, irmão, falou, antes de você descer para nós te mostrar o que é inferno, o que é céu, só colocaram água na minha boca, irmão, com açúcar, um pouquinho do mel, espiritualmente falando. Ele falava assim, canai, escuta agora um hino espiritual. Isso aqui não é hino avulso não, irmão. Eu creio em hino avulso, creio em hino do inário. É bom cantar hino do inário, é bom. Mas esse hino aqui é o hino espiritual mesmo, irmão. Eu escutava. Primeiro um hino antigo e depois um outro. Vocês vão entender. Eu escutava assim. Na cidade santa do eterno Deus, anana de esplendor. Era mais ou menos dessa linhagem, irmão. Pensa numa voz, num quarteto de arcanjos, anjos, ali serafim, querubim, uma voz assim que parecia um alarido de glória. O Senhor falou, as minhas trombetas vai começar a tocar, eu vou começar a destruir. La mansa larga, Jesus. O Senhor falou, olha agora para a tua direção, Ralamanansa laia, eu vou começar a devastar cidades e mais cidades. Anuncia para o povo que isso daí não é nem um começo. Olha que eles estão vendo ainda. Eu ainda estou vindo, eu vou apertar muito ainda. Eu vou apertar muito o presidente da república. Vai ter presidente morto ainda. Glória ao nome do Senhor. De tanto que eu estou enojando da terra, o que for meu vai subir, o que não for vai ficar. Resumindo, irmãos, o Senhor falou, doa quem doer. A hora que eu te mandar passar essa visão, essa revelação, isso é porque eu não estou contando tudo, eu só estou dando uma pincelada. O Senhor falou bem assim, Lamanzalaia, Jesus, escuta agora na comunhão. De repente, mas esse hino eu nunca vi no inário, eu escutava Zamoreja Mazumbarra Danmiki Jerumen Samaru. Irmãos do céu, Deus me visitou, meu
corpo pegava fogo, irmão. Aleluia, ao nome do Senhor. Eu sentia e conseguia descrever e ver o meu corpo pulando, batendo sozinho lá na terra, irmão. Falei, Senhor, a tua glória é demais, a tua grandeza é demais. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Eu sou inútil, Senhor, por Senhor me mostrar uma visão, uma revelação dessa. O Senhor falou assim, eu vou começar a apertar a terra. Ralamanaia, como se aperta uma laranja para tirar o caldo. O que tiver caldo ruim vai morrer. Vocês estão entendendo por quê? Muitos não compreendem. Ali aquela figueira, por que o Senhor Jesus amaldiçoou e mandou secar que não deu fruto? Já estava simbolizando isso daí, irmão. Aleluia, ao nome do Senhor. É figueira ruim, irmão. É figueira, aleluia, ao nome do Senhor, que ainda que não chegou no teu tempo, Ralamanançalaia, ele não tem um sabor bom, ele tem um sabor, aleluia, ao nome do Senhor, de destruição, de ver o seu irmão na pior. Tem muito crente, o Senhor falou assim na minha boca, glória ao nome do Senhor. O Senhor falava assim, tem muito crente que tem espírito de feiticeiro, de macumbeiro, de adivinho, quer ver a destruição do meu povo, para anunciar uma coisa, uma destruição, é espírito de fofoqueiro terrível, mas para falar uma coisa boa, uma obra que Deus exaltou alguém, são destruição na minha obra, não conta obra, não conta milagre. Resumindo, irmãos, não vou contar tudo. E de repente, vou voltar agora, não vou contar toda a revelação. Mas quando eu voltei, você falou no meio da escada, volta. Eu voltei, de repente falou, desce. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso eu falando assim porque a gente conhece a voz de Deus, irmão, quando está falando com nós. Lamanançalaia, Jesus. E de repente eu parei no meio da escada, irmão, espiritualmente. E de repente falou, fique aí. E de repente eu vi a terra em pranto, de grito, de dor, de sofrimento, irmãos. Eu vi o povo gritando socorro. Lamançalaias, aleluia, o nome do Senhor. Eu vi em pé de guerra, irmão, aleluia, eu vi uma destruição terrível dentro desse Brasil, irmão. Lamançalaia, eu vi a pai, eu vi a mãe gritando, aleluia, de choro, de sofrimento. Eu vi a crente, bendito é o nome do Senhor, abandonando filha. Eu vi a casal falando, e agora, Senhor, aleluia, agora vai, aleluia, vamos saber o que está acontecendo comigo, e não se preocupar, meu irmão, aleluia, o nome do Senhor. De repente, irmão, quando eu via toda essa destruição, eu via outros países, irmãos, em confronto. Eu via fogo, eu via enchente, eu via de tsunami, eu via maremoto, eu via terremoto, eu via de tsunami, eu via tornados grandes. O Senhor me levava dentro deles assim, mas a temperatura não consumia e não me levava para longe. Eu parava no meio deles, eu via vulcão acordando, eu via a alma gritando com fogo nas costas, eu via o adversário falando, você vai ser um bode aqui embaixo agora. Resumindo, irmão, o Senhor me transfigurou e me falou, agora eu vou te mostrar a linhagem do inferno. Eu vou passar um pouco para muitos não se escandalizar. Que tem muito boca aberta, irmão, que não se escandaliza com palavrão, não se escandaliza bater na mulher, tá achando que tem uma esposa ali um espírito de prostituição dentro de casa. Glória ao nome do Senhor. E muitas das vezes não dá crédito. E quando o homem de Deus prega alguma coisa assim, aleluia ao nome do Senhor, muitas das vezes a casa está toda revirada. Glória ao nome do Senhor. E muitas das vezes fala lá, aquele irmão, aquela irmã tá errada. E muitas das vezes em casa quebra a mulher na porrada. Muitas das vezes a esposa, aleluia ao nome do Senhor, não presta pro esposo, o esposo não presta pro esposo. Mas se tiver algum desconjugue desigual em um casal, em nome de Jesus Cristo Nazareno, pois que você escutar esse áudio, teu casamento vai estar blindado, vai estar colado, aleluia, ao nome do Senhor, com a cola celestial do céu, que o diabo jamais vai quebrar, jamais vai estraçalhar. Resumindo, irmãos, eu senti que o meu corpo começou a descer sozinho. A mão do Gabriel e Miguel me pegava e começava a me levar. Não, seu Paulo, não quero ir não. O senhor falou, não, você vai voltar, vem aqui. Santo é o nome do Senhor. Eu vi
aquela palavra de fogo que começava a subir, irmão. E de repente eu senti uma mão sobre o meu ombro, irmão. Eu senti que meus ombros assim se aliviou, ao mesmo tempo pesava. Falou assim, desce, meu servo. Quando eu olhei assim, eu vi como se fosse uma aura, irmão. Eu via toda a terra por intermédio, irmão, transfigurada, irmão. Você sabe quando você vê, quando você vê assim, alguma coisa você consegue ver do outro lado, tipo diamante ou alguma coisa nesse aspecto físico. Era assim que eu vi, irmão, uma aura, como se fosse uma alma, como se fosse uma água, irmão, e conseguisse enxergar o peixe lá dentro. Era assim que eu tava enxergando, irmão. Eu via gente gritando, eu via fome na terra, eu via nudez, eu via gente descalço, eu via, aleluia, nome do Senhor, como se fosse espírito de mendigo pegando povo, mas eu via pessoas também, aleluia, nome do Senhor, trajado, comendo verdes pasto, guardando a palavra e falando, eu guardei a tua palavra, Senhor, eu tô aqui, lamanança laia, o Senhor falou assim, eu vou te sustentar. De repente, quando eu vi, eu não estava mais onde eu estava. Eu estava na imortalidade, dentro, assim o Senhor falou assim, eu vou te mostrar agora para você contar para aquele que está se perdendo lá fora. Ali de repente, irmão, eu começava a olhar assim, irmão, eu começava a ver fogo, assim, tomar conta, assim, aleluia, o nome do Senhor, daquelas cavernas, daqueles vulcão por dentro, lamanança lá, e eu começava a ver a alma acorrentada, falando, me ajuda, socorro, eu quero voltar. O Senhor falou assim, esses daí são os predestinados à perdição, esses daí foram os que não me deram crédito, glória ao nome do Senhor, aleluia. E de repente eu via um com cara de bode, com cara de gato, irmão, de jumento. O Senhor falou, olha aí que o diabo tá fazendo com eles, tá dando nome de bicho pra eles agora. De repente eu via uma mulher assim com forma de lagartixa e com forma de mulher, irmão. Falava assim, tá vendo aí? Esses daí é o ímpio que morreu sem a salvação, tá rastejando como uma fera agora sobre o chão. E de repente, irmãos, eu via lapada nas costas, e mais e mais e mais, e eu via aquele grito, irmão, como se fosse uma alma penando assim, quase pra morrer. Vocês acreditam nessas coisas? Quem crê dá um glória gostoso de alma. Kenzo Maidana Jebliha Domberra Mizumba Lawam Maganzi. Pode ser que o irmão Cleitinho vai pagar o preço por essa pregação. Olha, o que tem em Deus ele paga com gosto, porque sabe que quando é mandado pelo Senhor, Deus justifica no céu. Gaim veloce vini leho. E quem falar contra essa pregação, esse levantar, você pode ter certeza que o dedo do Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Deus forte e poderoso na guerra, tocará o dedo sobre ti e você sentirá o peso dessa pregação. Resumindo, irmãos, eu vi as almas todas acorrentadas em prontidão de escravo, e de repente eu vi uma cela com várias almas assim, como se fosse só mancha de sangue, mas eu via rosto colado, me ajuda, socorro. Eu falei, aonde, Senhor, o que eu tô vendo essas pessoas coladas sobre essas prisões? O Senhor falou assim, tá vendo aí? Esses daí, aleluia, o nome do Senhor, são esse povo aí, pedófilos, estrupadores, lamanançalaia, que não tem parte comigo, se vai, tá achando que vai receber o céu assim de qualquer forma, meu servo. Você pode anunciar que aquele que não obedecer minha palavra de um puro e sincero coração, pode se batizar o que for, quando eu julgar e eu ver que tem falsidade, no céu não vai entrar. Glória ao Senhor. De repente, irmãos, me levava numa ponte, e eu chegava, ficava do lado assim, os espíritos não faziam nada comigo, Gabriel e Miguel do meu lado. Acredito que era um certo momento ali de uma proteção divina, e aquela voz que seguia. De repente eu vi um espírito diabólico lá embaixo, irmão, amarrado, acorrentado, aleluia ao nome do Senhor, e quando abria sua boca era fogo, era como se fosse um vulcão ali, irmão, soterrado ali, aleluia ao nome do Senhor. E quando jogava aquelas pessoas que vinham em filinha assim, eu via quando abria assim, saía chama, como um vulcão que fosse entrar de erupção. Alimã, tá vendo aí? Esse é Dagon. Olha, onde é que essas almas vai cair? As almas caíram, irmão, como gota de sangue na boca de Satanás. Quem crê dá glória a Deus. Não deixa o inferno te engolir, não deixa Satanás comprar a tua alma. Abra a tua boca e dá um glória gostoso pra Deus. Os dias tá difíceis, os fim dos tempos tá chegando. Laman chegou aí, Jean.
E aquelas almas começavam a gritar, eu não quero, tudo acorrentada. E o Senhor falou assim, volta lá, meu servo, e conta pro povo que eu já estou abreviando os meus dias. Eu estou preparando a minha igreja, a minha eleita, para buscar o meu povo na terra. E quem não tiver preparado, ali o seu fim será esse. La mansa e o ranger, golemô. O Senhor falou na minha boca, em linguagem de Deus dá de interpretar. Será dor, será ranger de dente, cairás fogo sobre ti. Não sejas escravo de Satanás, mas seja servo de Deus. Rejeita o mal, irmã, rejeita o mal, irmão. Rejeita o pecado, rejeita a oferta de Satanás. La mansalaia, que quando eu vim buscar minha igreja você possa estar preparado. De repente, irmãos, eu voltei pro meu corpo, irmãos. O meu rosto era como se fosse água caindo, irmão. Eu levantei sapateando, pulando, dobrei o joelho, dei graças a Deus, Senhor. Eu falei, Senhor, eu não sou digno, ali eu sou um servo, aleluia, inútil na tua presença, como o hino 260, sou um servo inútil. O Senhor falou assim, eu não quero capacitado, eu amostro, eu falo na boca de quem eu quero e amostro para quem eu quero. Ralamanançalaia. Então, meu servo, volta lá e anuncia pro meu povo, que é tempo do meu povo dobrar na preparação, que eu tô vindo buscar minha igreja na terra. Eu não quero encontrar ninguém despercebido, eu não quero encontrar ninguém despreparado. Eu quero ter com o meu povo, mas aquele que não obedecer a minha palavra, ele vai ter esse sofrimento na terra, e depois ele cairá sobre Satanás. Então, irmão, aceita o Senhor como Salvador da tua alma. Não deixe o inferno comprar a tua alma por nada. Então foi essa, irmão. Eu dei uma pincelada, irmão, na visão que Deus me mostrou. Não vou contar muito, irmão. Por quê? O Senhor mandou contar uma parte entre céu e inferno. La mansa lá. Tem muitos que não gostam que prega sobre inferno, irmão. Aleluia. Se fosse pregar só o céu e não existisse o inferno, você acha que a pessoa ia se preocupar com a salvação da tua alma, sendo que só tinha um rumo para ir? Glória ao nome. Só tem que pregar inferno e céu. Doa quem doer. Ralamanançalaia. Se não tiver Deus como Salvador e protetor da tua alma, Ralamanai, e único Salvador, você pode ter certeza, no céu você não vai entrar. Mas se você amar a Deus sobre todas as coisas e não negar Deus, o Senhor te abraçará e te receberá no céu. Foi essa parte, irmão. Se prepara. Te prepara-te. Busca. Ora. Vigia. Jejuma. Se você jejuar, só fala para quem você sentir, que tem muito Tomé aí que só crê quando está com a barriga cheia. É um morto de fome na obra de Deus. É um morto de fome. Aleluia, é o nome do Senhor. Aleluia, que se não tiver uma comida, um rango, lamanançalaia, já fala que é sacrifício de tolo. Tolo vai ser aquele que não dá crédito à palavra de Deus. Então dá crédito pro Senhor, que o Senhor está preparando a tua igreja. É tempo do Senhor preparar e vir buscar a igreja dele na terra. Lamanançalaia, tem muitos que tá muito acomodado, tá muito folgado na obra de Deus. O Senhor vai dar uma apertada por esses tempos. Vai ter muito sapeco por aí, salamanaia. Então foi essa pequena parte, irmãos. Recebe em nome do Senhor Jesus isso daqui, amém. É de coração e alma, não é do irmão Cleitinho não, porque o irmão Cleitinho não ia ter como fazer uma pregação dessa de si próprio. Lamanança, que já faz 2 meses que Deus vai mostrando, e eu tô colocando aos picados, aos poucos, a revelação para muitos não se escandalizar. Então busca o Senhor enquanto pode. Olha aqui, você não sabe quão lindo que é a cidade celestial. Alimanjo, Sunde, Alirugenai. Isso aqui é para as almas que vão. Olha, pode compartilhar, pode mandar para quem você sentir, que eu me assumo pelo que Deus está me dando, que eu tenho certeza, aleluia, que meus olhos espirituais Deus já abriu há muito tempo, Shihari, e não tem demônio. Enquanto o Senhor me der essa força e colocar a proteção divina dele no meu caminho, na minha frente, não tem demônio que para, nem na minha, nem na tua. Toda arma preparada contra ti não prevalecerá. Eu vou pegar o teu perseguidor, se cantarás em meio a tudo isso, se você guardar a palavra de Deus. Deus seja louvado e receba isso em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus, boa noite, amém. 21h54, essa pregação, dia 20/4/2017, com prazer e regozijo em Jesus Cristo. Sinto de passar isso aqui para todos, amém.